Irmãos amados, minhas irmãs, com alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que Deus seja glorificado para sempre. Meus irmãos, eu quero convidá-los para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Vamos começar com a leitura em Filipenses, capítulo 2. Conforme a orientação do nosso pastor, nós já trouxemos aos irmãos uma palavra sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Naquela ocasião passada, nós falamos sobre a vida, o ministério e a divindade do Senhor. Hoje, dando sequência, continuidade a esse tema, nós queremos começar com a leitura de Filipenses, capítulo 2, e o versículo 5, a partir do versículo 5. Aqui nós temos a mensagem do Senhor para nós hoje à noite. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Meus queridos, eu quero, com a ajuda do Senhor nosso Deus, ministrar aos irmãos sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E hoje, sobre as obras do Senhor e a sua glorificação, ou, em outras palavras, a crucificação do Senhor e a sua ressurreição. O apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, falando a respeito do ministério do Senhor, está escrito em Atos 10, 38, que ele dá testemunho da maneira como o Senhor fazia. Ele disse que o Senhor Jesus andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor Deus era com ele. Imagine quantas pessoas foram alcançadas e abençoadas pelo Senhor. Gente que o Senhor Jesus encontrou e ajudou. Muitas. O próprio Cristo sabia do que fazia quando ele recebeu os discípulos de João. Está em Mateus capítulo 11, versículo 5, dando resposta ao Batista. O Senhor Jesus disse: vão e digam a João as coisas que vocês estão vendo. Os surdos ouvem, os cegos enxergam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então, nós vemos que o Senhor Jesus alcançava as pessoas. Ele abençoou muita gente. No curto período do ministério público que ele exerceu, muitas pessoas foram maravilhosamente ajudadas. Mas pela Bíblia, nós somos informados que o propósito maior para a vinda do Senhor Jesus era exatamente resgatar a humanidade caída. O Senhor Jesus veio para restaurar a humanidade caída, nos livrar da condenação do pecado. O próprio Cristo anunciou isso na casa de Zaqueu. Ele disse, falando dele mesmo, da sua missão, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Então ele sabia que essa era a sua missão. No Evangelho do Senhor, registrado por João, capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz assim: o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vemos que o Senhor Jesus sabia desse propósito. Anos depois, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 4, versículo 25, ele disse que ele foi entregue pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Então está claro na Bíblia que o alvo maior, o propósito do Senhor, o seu objetivo, era morrer na cruz para salvar os pecadores. Aí se levanta uma grande questão debatida na teologia: pode o Filho de Deus ser pendurado na cruz? O Antigo Testamento previa maldição para quem fosse crucificado, e agora o Novo Testamento apresenta o Cristo prometido sendo elevado à cruz. Naquele tempo ainda do Novo Testamento, surgiram alguns movimentos que combatiam o ensino, combatiam o fato de que o Filho de Deus foi crucificado. Uma dessas heresias é chamada na história de docetismo. Os docetas afirmavam que era impossível Deus em carne. Docetismo, do grego dókesis, que significa aparência. Para eles, o corpo do Senhor Jesus era só aparência, não era carne, não era físico. Eles concebiam a ideia de Jesus em espírito, mas em corpo não. Eram ligados ao gnosticismo, que afirmava que a matéria é má. Então, se a matéria é impura, é imoral, e o Filho de Deus é santo, é puro, ele não podia vir em carne. Então eles negavam a humanidade, principalmente a crucificação, a obra do Senhor na cruz. No Novo Testamento, o maior defensor da mensagem da cruz, como nós cantamos, foi o apóstolo Paulo. Ele tinha experiências no judaísmo, as raízes de Paulo estavam no judaísmo. Antes de ser convertido ao Senhor, o irmão Paulo, ou Saulo de Tarso, era um ferrenho defensor do farisaísmo, e ele tinha também formação acadêmica em história e filosofia. E Paulo usa essa bagagem intelectual que ele tinha para defender o fato de que Jesus havia sido crucificado. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que a mensagem que Paulo pregava era centralizada na cruz de Cristo. A palavra da cruz, quando ele escreveu aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, a cidade de Corinto era da Grécia, um povo acostumado com discursos belíssimos. Para chamar a atenção dos coríntios, não era qualquer pregação, qualquer discurso que poderia alcançar aquele povo intelectual. E Paulo tinha todo esse repertório filosófico. Mas ele escreveu aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: meus irmãos, vocês sabem que quando eu fui ter convosco, eu não apelei para a sublimidade das palavras, eu não cheguei entre vós apresentando o meu currículo de filosofia, eu não fui com palavras de sabedoria humana, mas eu ganhei vocês para o Evangelho pela pregação da palavra da cruz. Os judeus, eles buscam sinal, os gregos querem sabedoria, mas a igreja está defendendo a mensagem da cruz, que
que é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, disse Paulo, é salvação, é redenção, é alegria, é livramento, porque o Senhor Jesus na cruz, Ele carregou os nossos pecados para nos dar direito de entrada nos céus pelas portas. Então Paulo foi este homem que defendeu a mensagem da cruz. O próprio Senhor Jesus, ainda andando com os seus discípulos, Ele previu que seria crucificado. Se os irmãos depois quiserem conferir, depois, Mateus 20, 19, Ele disse aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue aos gentios, para que o crucifiquem. Então Ele previu que seria crucificado. Na terra, o Filho de Deus caminhava para a cruz. Mas é interessante dizer aos irmãos que o Senhor Jesus não morreu porque Ele merecesse morrer. Na Bíblia, nós temos alguns testemunhos que dão base para afirmar isso. Primeiro, o testemunho das Escrituras. A Bíblia afirma claramente que Ele não merecia morrer, Ele não pecou para isso. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz que um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele padeceu as mesmas tentações que nós, Ele sofreu as mesmas opressões que nós, mas nunca pecou em palavra, pensamento ou obras. Ele subiu à cruz imaculado, santo, verdadeiro, puro, maravilhoso. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, ele diz: o qual não cometeu pecado, e nem na sua boca se achou engano. Então as Escrituras dão testemunho da santidade do Senhor Jesus. Também o povo sabia que Ele não era pecador. Até na cruz, pendurado na cruz, um homem mau, malfeitor, deu testemunho da pureza do Senhor, repreendendo o seu companheiro. Ele disse: nós somos pecadores, mas está escrito que em direção ao Senhor, ele diz assim: mas este, apontando para Jesus, ele disse: nenhum mal fez. Todo mundo sabia que o Senhor Jesus não havia cometido mal nenhum. Ele estava sendo pendurado na cruz, mas não era porque merecia. O próprio Senhor Jesus deu testemunho disso. Ele sabia que não havia pecado. João 8, 29, ele disse assim: o Pai que me enviou não tem me deixado só. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só nem um instante, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Nas ações, o Senhor Jesus se lembrava de agradar o Pai. Ele nunca esquecia de glorificar a Deus. Depois, ainda no capítulo 8, confrontando os seus adversários, ele diz: qual de vocês pode me convencer de pecado? Ou seja, quem é de vocês que pode me apontar alguma falta? Ele não tinha de que ser acusado. Agora, por que ele morreu? Ele também não morreu porque ele não pudesse se defender. Jesus não foi um Marte na cruz, carregado porque não tinha capacidade de se defender. Ele sabia quem era o traidor. Era fácil anular Judas se ele quisesse fazê-lo. Ninguém também tocaria um dedo nele se ele não permitisse de boa vontade. Os irmãos lembram que quando foram prendê-lo, lá no Getsêmani, depois de ele orar, aí chegaram uma turba, um povo, querendo colocar as mãos furiosamente nele. E aí quando chegaram, o Senhor perguntou: a quem vocês estão buscando? Aí eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Ele se apresenta na frente da sua congregação e diz assim: sou eu. Quando ele disse sou eu, a Bíblia registra dizendo assim, que eles caíram para trás,
recuaram e caíram para trás só pelo impacto da declaração do Senhor. Ele se entregou pelos nossos pecados, mas não porque não pudesse se defender. Aonde nós lemos aqui está escrito dizendo assim, que ele humilhou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se a si mesmo, porque de fora ninguém poderia fazê-lo. Aí vem uma pergunta para nós pensarmos: por que então que o Senhor foi crucificado? Eu vi na Bíblia, quero apresentar aos irmãos algumas razões. Primeiro, para cumprir as Escrituras. Havia uma previsão profética de que ele seria crucificado. Mateus 26, 53, a Bíblia diz assim: eu poderia orar ao meu Pai, ele me daria legiões de anjos para me defender. Mas aí ele apela para o cumprimento das Escrituras e diz assim: como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve ser feito, ou que isto precisa acontecer? Ele não estava desligado do fato de que as Escrituras precisariam ser cumpridas. Tudo na vida e no ministério do Senhor Jesus tinha um propósito bem definido: cumprir cabalmente as Escrituras, a profecia, a palavra de Deus. Outra coisa que eu vejo para que ele fosse crucificado: ele havia recebido uma missão do Pai e estava determinado a cumpri-la. Em João capítulo 18, que trata do cenário da crucificação, no versículo 11, ele disse a Pedro: Pedro, mete a tua espada na bainha. O que nós estamos precisando não é brigar, o que nós estamos precisando não é de uma guerra, não é de uma batalha, aqui é espiritual, e eu estou disposto, disse o Senhor, a beber o cálice que o meu Pai preparou para mim. Pode ser amargo, mas ele estava disposto a beber este cálice. No livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, você vai ver alguns versículos que mostram esse cálice. Capítulo 26 de Mateus, versículo 67, a Bíblia diz assim: cuspiram-lhe no rosto. Imagine o que é suportar a afronta de ser cuspido no próprio rosto. Mas a Bíblia diz que cuspiram nele, desprezando. Além disso, davam-lhe socos, murros na face do Senhor. Mateus 27, 28 diz assim: e despindo-o, arrancaram as roupas dele. Para o Filho de Deus era ultrajante, perturbador, era o cálice que ele estava recebendo para beber, e o cobriram de uma capa escarlate. No versículo 29 do mesmo capítulo diz que teceram uma coroa de espinhos e colocaram nele para ridicularizá-lo. Ele dizia que era rei, então o rei precisa de uma coroa, vamos preparar uma coroa para ele. Mas aí prepararam para ridicularizá-lo uma coroa de espinho, e foi lá um saliente, botou na cabeça dele, vamos botar aqui, que é para ele, ele é rei, só para zombar dele. Aí a Bíblia diz que depois de o haver escarnecido, o levaram para ser crucificado, e na frente alguém ia fazendo de propósito para zombar dele continências, dizendo: salve, rei dos judeus. Eu li hoje, pesquisando para trazer aos irmãos, o Warren Wiersbe, ele disse que as piores coisas possíveis eles fizeram ao Salvador. Eu vou repetir a declaração do comentarista: as piores coisas possíveis eles fizeram ao Salvador. Depois de colocarem na cruz, colocaram ele na cruz. Quando ele já estava pendurado, foram lá, tiraram o corpo do Senhor e levaram para sepultar, para colocar num sepulcro. Foi a última coisa que mãos humanas fizeram, porque a partir dali ninguém mais feriu o Senhor.
o momento mais doloroso da crucificação foi quando o próprio Senhor Jesus, prevendo eu não sei qual espaço de tempo, mas ele previu a separação do Pai, ele gritou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Era algum tempo que não pode ser calculado, que ele seria apartado do Pai, e aquilo doeria demais. Lutero, quando ele meditava a respeito desse versículo, ele achou tão pesado que o irmão Lutero, Martinho Lutero, ele gritou dizendo: como pode Deus abandonado por Deus? Era algo pesado demais para entender. Mas o que eu trouxe aos irmãos hoje à noite não é a mensagem de um Cristo falido, porque eu quero dizer aos irmãos que o evangelho que nós pregamos é boa notícia. Evangelho são boas novas, e o evangelho não encerra com notícias de tristeza. O evangelho não encerra com um defunto no caixão, no sepulcro, não. Tem umas notícias maravilhosas que nós precisamos descobrir. Eu li na Bíblia que quando as mulheres foram ao sepulcro pensando que encontrariam um defunto para cuidar dele, a Bíblia diz que elas se depararam com a primeira das notícias maravilhosas que foi dada pelos anjos. Quando os anjos viram as mulheres, eles a interrogaram dizendo: por que buscais o que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Que notícia maravilhosa! O túmulo estava e permanece vazio. Até hoje, lá em Jerusalém, tem uma placa que aviva a bendita esperança da igreja. Lá está escrito: não está aqui, ele ressuscitou. Esta é a diferença bendita do cristianismo. No budismo se prega a doutrina de um homem que morreu e permaneceu morto. No islamismo se prega a doutrina de um homem que morreu e permaneceu morto. Mas eu estou com o coração fervendo com palavras boas, como diz na Bíblia, porque eu não vim trazer aos irmãos uma mensagem de um homem que morreu e permaneceu morto. Ele está vivo pelo testemunho das Escrituras e também no nosso meio aqui esta noite, e pode ser adorado por cada um de nós. A segunda notícia maravilhosa é que ele está vivo para nunca mais morrer. Irmãos, essa notícia foi dada pelo próprio Senhor. Eu acho maravilhoso quando ele se apresenta a João na ilha de Pátimos, no capítulo 1 de Apocalipse. Aí ele se apresenta a João já glorificado, e a Bíblia diz que ele estava muito diferente daquele que foi visto no palácio de Pilatos. Lá no palácio de Pilatos, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, zombaram dele, mas agora ele estava muito diferente. Lá no palácio de Pilatos, a Bíblia diz que eles tiraram as roupas dele, mas quando João olha para ele agora, ele está vestido de uma veste talá, uma túnica comprida até os pés. Aí a Bíblia diz que ele se apresenta a João com olhos como chama de fogo. A Bíblia diz que ele se apresenta a João não mais com uma coroa de espinhos na sua cabeça, mas lá está dito que João olhou. Eu penso, irmão, talvez o irmão João
olhou para a cabeça dele para perguntar mais ou menos assim: será que tem ainda buracos? Será que tem marca dos espinhos? Aí quando João olha para a cabeça do Senhor, a Bíblia diz que ele viu os seus cabelos brancos como a branca lã. Aí ele olha para os olhos do Senhor, era como chama de fogo. Ele olha para as vestes do Senhor, tinha um cinto de ouro envolvendo o Senhor. Os pés, aleluia, não eram mais os pés marcados pelo cansaço nas ruas de Jerusalém. Ele diz: os pés dele é como latão reluzente. Foi tão forte aquela visão que João cai como morto aos seus pés. Aleluia. Aí João cai pasmado, em êxtase, com a glória daquela visão. Aí o Senhor Jesus se apresenta para João e diz assim: João, não temas, não tenha medo. Eu sou aquele que fui morto, mas eu estou vivo, e vivo para nunca mais morrer. Aqueles que tocaram as mãos no Senhor jamais poderão fazê-lo novamente. Ele está vivo e vivo para todos sempre. Eu quero glorificá-lo esta noite. Se você tem uma mão santa para levantar a Deus, se você pode nesta noite, levante e adore o Jesus que se entregou pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. A terceira notícia que eu quero dar aos irmãos é que, primeiro, o sepulcro está vazio. Segundo, ele está vivo, e vivo para nunca mais morrer. A terceira notícia foi dada pelo Espírito Santo, através do santo apóstolo, no livro que nós lemos. Primeiro, Paulo fala dos sofrimentos do Senhor. Ele disse: ele esvaziou-se a si mesmo, ele tomou a forma de servo, ele aniquilou-se a si mesmo. E aí vale dizer aos irmãos que o Senhor Jesus, ele nunca se despojou da sua divindade, ele se despojou da sua glória, da divindade não. Ele nunca abriu mão da sua divindade, ele nunca deixou de ser Deus. Por um tempo, ele deixou a glória que possuía com o Pai, desde a eternidade, mas a divindade não. E Paulo começa nesse texto que eu li com os irmãos, falando a respeito dos sofrimentos do Senhor, mas não termina assim. É interessante que a partir do versículo 7, Paulo vai falar das lições que nós podemos aprender ali. A primeira delas, ele disse assim: sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Esta é uma lição que poderia servir para o próprio diabo. A Bíblia diz que o diabo caiu porque ele tentou se exaltar, se comparar a Deus. Ele disse: eu me exaltarei, exaltarei o meu trono. Eu aprendi, meus irmãos, que trono é um negócio perigoso. Nunca queira ter um trono. Eu não sou interessado em trono, Manuel, pastor Manuel. Eu nem quero um trono. O que eu vejo de trono é que trono pode ser um elemento de corrupção. O diabo, vendo que tinha um trono, porque ele disse: o meu trono, então ele tinha um trono. Ele disse: eu exaltarei o meu trono, elevarei o meu nome, serei semelhante ao Altíssimo. Quem não era, querendo ser, e aquele que de fato era, é e sempre será, dando uma lição no capeta, quando a Bíblia diz assim: ele não teve por usurpação ser igual a Deus.
O Senhor Jesus nunca quis tomar o trono de ninguém. Quando você vê uma pessoa querendo o trono, buscando grandeza, exageradamente, não está andando com o Senhor. A outra lição apresentada no texto, quando a Bíblia diz assim: ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha, irmãos, no mundo de hoje, as pessoas valorizam a grandeza. Ninguém quer se parecer com servo. As pessoas evitam a servidão. Nós estamos acompanhando uma geração numa busca desenfreada pela grandeza, pelo poder, deles até com meios desonestos. Quando eu meditava nisso para trazer aos irmãos, eu estava me lembrando de pessoas que pela força e com desonestidade até, empregam recursos duvidosos para crescer. Falam mal de alguém, puxam o tapete de alguém, não assumem aquilo que Deus lhe deu. O Senhor Jesus, a Bíblia diz assim, que ele, sendo em forma de servo, não teve por usurpação ser igual a Deus, e achado na forma de homem, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. A forma que apareceu na última ceia, quando nenhum daqueles pobres discípulos se candidatou para servir. Quando o Senhor Jesus viu a resistência deles, talvez alguém dizia assim: pastor Erlan, eu não vou servir o Erlan, ele é menor do que eu fui chamado primeiro, não é justo que eu me levante para servi-lo, ele tem que me servir. E quando Jesus viu a resistência deles, ele se apresentou como sempre para nos ajudar. Aí ele tirou a túnica gloriosa, colocou uma toalha de linho, pegou uma bacia simples e se agachou no pé do menor dos discípulos e disse: vocês não querem servir, eu quero dar a vocês o exemplo, para que vocês reproduzam daqui para frente. Se alguém quer ser grande, se ajoelhe e comece a servir. É a lição dele para nós. Achado na forma de homem, ele se humilhou. Aleluia, que lição tremenda para nós. Outra lição preciosa é que a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e como homem ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. O Senhor Jesus não foi obediente por um período de tempo, ele não foi obediente em parte da sua vida espiritual, ele foi obediente o tempo todo, e em todas as coisas, até na hora da morte, ele se ofereceu a Deus em obediência. Se é para me sacrificar pelo Senhor, ele batia continência e dizia: estou pronto. O crente que vai para o céu não é um crente já aqui na terra com uma auréolazinha na cabeça, não é aquela bolinha do anjo, não é auréola, não. O crente que vai para o céu não é alguém que já tem um diploma de divindade, porque tem esse tipo de diploma, eu já vi. Quem vai para o céu não é aquele crente que já tem um curso de aperfeiçoamento em matérias teológicas. Quem vai para o céu é um crente que de dia e de noite se rende ao Senhor Jesus e em lágrimas declara a sua obediência ao Senhor.
Eu estou sentindo graça de Deus neste altar, para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. A tua obediência está chegando diante de Deus. Os céus assistem a quem para obedecer ao Rei. Glória! Fracos sim, resistentes não. Eu aprendi isso na vida cristã. Fraquezas sim, dureza não. Que nós somos fracos, eu sou, nós somos. Eu estou aqui neste microfone carregado de fraquezas, delas que tentam tomar de conta de mim todos os dias. Mas eu me lembro do exemplo supremo do Senhor, que começou em obediência, e arrastando uma pesada cruz, Ele subiu ao Gólgota para glorificar a Deus. Meu santo pastor Raposo, eu li uma declaração de um homem, Rousseau Shedd, batista, missionário, escritor, comentarista. Ele disse que quando nós chegarmos no céu, Norberto, lá no céu nós vamos nos ver marcados, alguns aleijados, irmã Assunção, alguns puxando pela perna, o pastor Manuel talvez em fraqueza, mas ele disse que nós vamos nos abraçar e gritar ao Rei, porque finalmente estaremos lá, marcados sim, mas vencedores pela cruz de Cristo. Aí, para nossa alegria, Paulo termina aí ele registra o resultado bendito da obediência. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, disse Paulo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a cruz. Aí, como resultado disso, Paulo disse: pelo que também Deus, olhando para isto, Ele o exaltou soberanamente, deu a Ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. De quem, Paulo? Aí Paulo, achando que não podia resumir, ele disse: dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa: Jesus é o Senhor. Eu não vou citar nomes, mas eu sei de homens perversos e maus, que não abririam a sua boca para reverenciar ninguém, mas no dia do grande trono branco, eles vão ter que baixar para Ele. Eu conheço homens que não se ajoelhariam para ninguém, mas que no dia que se apresentarem ao Cordeiro de Deus, eles vão ter que bater continência de joelhos e dizer: só o Senhor é Deus, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Você sabe o que é que garante a marcha da igreja na terra? Jesus é o Senhor. Você sabe o que é que garante o cumprimento do nosso ministério? Jesus é o Senhor.
Eu quero entregar esta palavra como profecia de Deus para a tua vida. Neste problema que você está enfrentando, creia, Jesus é o Senhor. Para restaurar a tua casa, creia, Jesus é o Senhor. Para te dar vitória sobre este mal que te atormenta, Jesus é o Senhor. Declare pela fé, esta noite nós teremos vitória, porque Jesus é o Senhor. Abra a tua boca esta noite e declare: Ele reina. No aniversário de Bacabal, Ele reina. Alai, derrei, manduri, candamas. Deus dos céus. Glória. Que caia sobre nós esta noite o santo temor, para que o Senhor Jesus assuma o senhorio sobre nós. Curve a sua cabeça em reverência ao senhorio de Cristo, alcançado na cruz. Quando Ele se apresentou aos discípulos, Ele disse: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu estou crendo. Eu não sei se você acredita em coisas espirituais. Isso aqui não é meninice, não. Eu estou crendo. Existe um trabalho, uma ação de Deus esta noite aqui. E eu quero dar lugar para que o Senhor Jesus assuma entre nós o senhorio. Se você puder ficar em pé, fique em pé. Eu não vou mais demorar, mas eu quero esta noite reconhecer o senhorio de Cristo em nosso meio. Se você está em casa e quer se levantar em reverência ao senhorio de Cristo, eu estou levantando minhas mãos para adorá-lo. Aleluia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu invoco o nome do Senhor neste lugar. Coloque o trono do Senhor aqui esta noite. Estabeleça o trono do Senhor esta noite neste lugar. Coloque o teu trono na cidade de Bacabal e estabeleça a ordem nesta cidade. Meu Pai, eu quero ser mais ousado e com as minhas mãos levantadas a Ti, coloque o Teu trono no Brasil. Estabeleça o senhorio sobre a nossa nação. E agora, meu Pai, dê ordens em nosso favor. Eu quero te pedir, como já tenho pedido, manifeste entre nós a graça e a glória do Senhor. Aqueles que o Senhor quiser esta noite batizar com o Espírito Santo, comece a fazer isto agora, mesmo nas casas, aonde estiver uma pessoa ouvindo esta palavra, que agora, o impacto da tua glória alcance esta vida agora. Toma de conta deste lugar, Tu és o Senhor. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai. Ô irmão, estou sentindo graça. Tem um favor de Deus dispensado para nós esta noite. E se você abrir o teu coração, a glória de Deus vai impactar a tua vida nesta noite. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Delai, manduri, candemas, endere, de cando, mindehai, olei, miei, darabacanto, rimindehai, rai, demas, uridehei, dei, mihas, sedai, candai, dei,
Meu Pai, papai, nós queremos adorar o Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome, porque o Senhor é Deus e reina sobre nós. Oh meu Senhor, responde às nossas orações. Onde estão? Onde estão? Responde às nossas orações, meu Pai. Onde estão? Onde estão, meu Pai? Nós queremos sentir mais a Tua presença em nosso meio, pela palavra que o Senhor me deu para trazer aos Teus filhos. Eu quero Te pedir, nos abrace esta noite, nos abrace esta noite, que saiamos daqui, meu Pai, refletindo a glória do Senhor, de estarmos na Tua presença. Oh papai, aumente a nossa porção esta noite, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nós oramos, Senhor, e lhe adoramos em nome de Jesus. Se você pode, levanta assim a sua mão no último ato e diga: Jesus é o Senhor.